Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto hinos e canto para criança. Vamos lá dar continuidade ao Crônicas, Segunda Crônicas. Estamos no capítulo 32. Sede forte e corajoso, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas convosco o Senhor, nosso Deus, para ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou seu servo Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confia a vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não incita Ezequias para morrerdes de fome e sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis o incenso? Não sabeis vós que eu, meus pais, fizemos todos os vossos das terras? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar os seus pais das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o meu povo das minhas mãos, para que vosso Deus possa livrar de minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem incite, nem de descrédito nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum pode livrar o teu povo de minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quando menos vos livrar do vosso Deus de minhas mãos. Os servos falavam ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe falavam contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, para falar contra ele, dizendo: Assim como deuses das nações e outras terras não livraram o teu povo das minhas mãos, assim também Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz em judaico contra os povos de Jerusalém, que estava sobre o muro, para atemorizar e perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como os deuses de todos os deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu destruição do exército dos assírios. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria, e esses, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a terra, tendo ele entrado à casa de seu Deus. E os seus próprios filhos ali mataram a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria,
e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, o Senhor e as coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Doença de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Orou ao Senhor, que lhes falou e deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que fora feitos, pois seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter exaltado seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riqueza, glória e grande abundância. Proveu-se tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudo e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu e armazém para toda a colheita, o cereal do vinho e do azeite e de estribarias, para toda espécie de animais, de redes para os rebanhos. Edificou também cidades e possui ovelhas e vacas e abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e trazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. A morte de Ezequias. Quanto ao mais atos de Ezequias e suas obras, misericórdia, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis e de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais e sepultaram de súbito o sepulcro do filho de Davi, e de tudo de Judá os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras à sua morte, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gênios que o Senhor expulsara as suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai. Havia derribado, levantou altares de Baais e fez postes ídolos e se prostrou diante e de todo o exército dos céus e serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército do céu dos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Ibnom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removei mais o pé de Israel da terra que
destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e sua oração. Falou o Senhor a Manassés, ao seu povo, porém não lhe deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles príncipe do exército do rei da Assíria, dos quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram com cadeias e levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém e o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion no vale, e a entrada da porta dos peixes, abrangendo Ofel, e levantou muito alto também pós-chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos mas somente o Senhor seu Deus. A morte de Manassés. Quanto aos mais atos de Manassés e sua oração ao Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram o nome do Senhor Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel, a sua oração e como Deus tornou favorável com ele todo o seu pecado e suas transgressões, os seus lagares, onde edificou altos e colocou postes, ídolos, imagens e de escultura antes que humilhasse ele, que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado à sua própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens e esculturas que Manassés seu pai tinha feito, e a serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa, porém o povo da terra feriu todos os que conspiravam contra o rei. Amon consistiu a Josias seu filho, rei em seu lugar. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Ansiou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A purificação do templo. A purificação do templo e o culto. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar Deus de Davi seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura
e de fundição na presença dele, derribaram os altares dos Balaíns. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes, ídolos e as imagens, esculturas de fundição, quebrou e reduziu-os a pó, e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e Efraim e Simeão, até Naphtali, por todos os lados do meio das suas ruínas, vendo derribados altares e os postes, ídolos e as imagens e escultura, até reduzidos a pó, e tendo despedaçado todos os altares e incenso